Essa vaquinha é uma bênção aqui no sítio. Tem muita fartura do leitinho dela aqui no sítio, além de nata, manteiga e os queijinhos que todo dia a gente faz um queijo, às vezes até 2. E nós vendemos o excedente. Aí mais 3 queijos fresquinhos secando. Um queijo tem 2 dias, o outro foi feito ontem e esse foi feito hoje. Tem que tapar porque nessa época tem muita mosca. A vaquinha nos presenteia com os queijinhos e a gente cuida bem dela, dando banho de açude no calor. E quando ela se solta, ela chega aí sozinha para dentro do açude. Olá pessoal, tudo bem? Espero que todos estejam bem. Nós estamos todos bem aqui, graças a Deus. Já é noite aqui no sítio. E vou mostrar para vocês uma receita de sabão, um experimento na verdade, né? Porque ele não saiu bom do jeito que deveria, mas na hora de consertar deu tudo errado e no final deu tudo certo. Então fui gravando as etapas ali, eu pensei em não publicar, não colocar que o sabão deu errado e fazer de novo. Mas eu tenho que mostrar para vocês que mesmo dando errado, depois ele ficou certo, para vocês verem que dá sim para arrumar e que ele fica ainda melhor do que a gente imagina. Tem situações, às vezes, que a gente passa que parece assim que deu tudo errado, mas depois fica de uma forma melhor do que o esperado. E isso é muito legal. E a gente pode usar como exemplo essa receita de sabão, que teve um pouquinho de desastre ali, mas no final vocês vão ver que ficou maravilhoso. Quem não se inscreveu ainda no canal, se inscreva, curta o vídeo, compartilhe com quem você acha que vai gostar desse tipo de conteúdo. E vamos seguir na receita aqui. Comentem também, porque com vários comentários do outro sabão, eu aprendi muita coisa. Então tá, pessoal? Vamos seguindo. Começo dissolvendo bicarbonato de sódio 100 gramas em 750 ml de água gelada. Aí eu tenho meio quilo de soda 99%, a canequinha de 100 ml de detergente e aquela canequinha opcional de alvejante. Com a soda já dissolvida em 700 ml de água em temperatura ambiente, eu despejo 3 litros de azeite, óleo usado, né, óleo velho, filtrado. Eu filtro o óleo na peneirinha e coloco um bombril, sai toda a sujeira. Esse óleo era muito, mas muito velho. Tinha um pouco de banha também, tinha um pouco de resto de tudo que a mãe usou por aqui. Aí todos os ingredientes têm temperatura ambiente, né? A soda dissolvida na água é em temperatura ambiente. Depois, quando coloco o óleo, também é na temperatura ambiente. Tá um calorão, ele já fica todo derretido, né? Aí é só misturar mais um pouco antes da gente colocar o nosso bicarbonato de sódio já dissolvido na água gelada. Eu mexi em torno de 2 minutos. Aí ele já começa a ficar diferente, ele muda um pouquinho de cor, fica um pouquinho mais clarinho e vai engrossando. Aí agora eu já vou despejando o bicarbonato em sódio dissolvido em água gelada, ele vai descendo mesmo que a gente misture. Então eu faço uma misturadinha assim para colocar na minha mistura ali com o óleo e com a soda. Eu coloquei alvejante 100 ml, é opcional, eu coloquei porque o óleo é muito velho e ficaria com cheiro ruim. Aí então uma inscrita me deu essa dica e realmente sai todo o cheiro horroroso do óleo. Acrescentei o detergente também, é opcional, mas eu segui a receita que eu vi lá, que coloca detergente e que pode ser opcional também. E a gente segue mexendo, o sabão vai mudando de cor, a mãe tá mexendo um pouco do sabão para mim enquanto eu filmo. Aí segui mexendo, ao todo, depois que coloquei o bicarbonato, esse sabão foi mexido entre 4 e 5 minutos. Então o total de tempo que levou para mexer o sabão foi 2 minutos antes do bicarbonato de sódio e depois do bicarbonato foi mais entre 4 e 5 minutos. Então eu considero muito rápido.
E eu tinha despejado o sabão, lembrei que não filmei, então eu coloquei de volta no balde e vou despejar para vocês verem a consistência. E a cor ficou assim, bem clarinha. O ponto desse sabão é quando ele fica bem grosso, encorpado assim, ó. Aí deixei ali umas 10 horas, né, que eu fiz de tarde, aqui é outro dia de manhã. E aí eu vi que ele ficou bem durinho, bem bonito. Aí tava eu muito feliz que o sabão deu certo, que ficou bem durinho, bem clarinho. Fui cortar e vi que ele tava meio estranho, assim, meio esfarelento. E aí quando eu tirei esse primeiro pedaço, eu vi que tem um vão ali, ó, que não ficou unido. Aí tinha um líquido dentro e aquele líquido ele era meio gosmento, mais fino que o detergente, mas uma aguinha assim, sabe? E tinha um cheiro muito forte, um cheiro ruim, um cheiro parecia acebolado. Horrível o cheiro. Ficou feio assim, o sabão meio esfarelento. Aí eu fiquei muito chateada, fiquei triste. Cortei ele e deixei ali. Aparentemente ele tinha ficado bonito, daí eu cortei os outros pedaços para ver se também nos outros lados ele estava esfarelento. E sim, o sabão ficou todo, olha o líquido que ele criou embaixo, aquele líquido se soltava. Então eu pensei, bah, perdi todo o sabão. Aí fui pesquisar se tinha como resolver, né? E olha o estado que tinha ficado meu sabão. Ele ficou, comecei a virar os pedaços e ele ficou muito esfarelento. Botei esse saquinho na mão porque a soda tá ainda muito ativa e queima, assim, judia a mão, fica seca, né? Então eu peguei e botei esse saquinho para não estragar muito a mão. E aí fui tirando os pedaços e fiquei numa chateação só, porque ele esfarelou, ele ficou muito ruim. E é aquele cheiro horroroso, né? Então eu pesquisei como consertar o sabão e aí a guria explicou lá como faz e eu fui tentar fazer esse conserto. Aí o vídeo que eu olhei é colocar o sabão numa panela e esquentar ou em banho-maria e ficar mexendo. E aí eu segui o conselho, peguei uma panela grande, né? E coloquei olha aí como ficou horroroso o sabão, com aquele vão ali, dentro daquele vão criou líquido e o sabão esfarelava todo, se quebrava. Então eu coloquei nessa panela aí, coloquei no fogão a lenha, podia ser em banho-maria ou direto no fogo. Aí eu pensei que pudesse queimar o sabão, a mãe disse, não, o sabão não queima. Então eu coloquei ali no fogão a lenha e fui derretendo ele foi criando espuma. E a impressão que eu tinha é que ele ia ficando mais esfarelento ainda, então botei um pouquinho de água para ver no que ia dar. E ele começou a criar tanta espuma, eu comecei a ficar apavorada. E não parava mais de subir essa espuma, de crescer. Parece aquele desenho animado lá da Marcha e o Urso, que ela foi fazer um doce, um mingau e ficou assim, ó. E começou aquilo se multiplicar exageradamente. Então eu pensei, vou fazer esse sabão líquido, porque endurecer ele não vai. Porque se secar a água ele vai ficar esfarelento. Então eu vou tentar salvar ele, né? E comecei a colocar água na bacia, tirava o sabão daquela panela que transbordando, tava subindo e crescendo, parecia um experimento, sabe? E quanto mais água eu colocava, mais espuma e mais ele crescia. Então eu fui dividindo na bacia e na panela e fui colocando água e aquilo subia muito e deu um caos na cozinha, foi virando aquilo no chão. E para não virar muito, fui jogando para a bacia e enchendo a bacia de água também. E o sabão foi cada vez aumentando mais. Aí eu fui dividindo aquela massa mais dura, metade na bacia e metade na panela. E nessa bacia eu coloquei 8 litros de água e fui mexendo. E coloquei também aquele koala, sabe aquele cheirinho gostoso? Coloquei, porque esse sabão estava fedorento. Tinha cheiro de sabão, né? Mas aí eu vamos fazer o experimento. E fui tentar despejar no funil, pelo funil ali esse sabão, mas capaz mesmo que essa espuma ia descer pelo funil, né? Deu tudo errado. Sabe aquele dia que dá tudo errado na nossa vida? Foi o dia que eu fiz esse sabão. Eu coloquei cola de eucalipto, mas pode ser qualquer outro tipo de essência ou cheirinho bom. Depois do meu sabão mole ter esfriado, eu fui ver e ele diminuiu no litro. A espuma foi baixando e ele ficou essas quantidades em todos os litros. E a espuma cada vez mais baixa. Aí eu fui ver se ia prestar esse sabão, dei uma sacudida nele para ver se ia prestar. E olhem como ficou a consistência do meu sabão líquido. E aí me lembrei que era preciso deixar descansar mais o sabão, que vai que ele endurecesse. E deixei, ele ficou maravilhoso. Fiquei achando que ele ia ficar molinho sempre assim. Mas deixei até o final da tarde. Esse processo que eu fiz aí, eram 11 horas da manhã.
Quando eu fui lá ver, ele tava todo bonitinho, né? Tava no ponto, eu achei que era o ponto dele, tava aí. E aconteceu que no final do dia fui ver o sabão e ele tava duro. Ele tava bem durinho dentro dos litros ali, ele endureceu. Ficou, olha, não ficou nada líquido. Eu pensei, bom, tem um sabão líquido agora. E não tava líquido. Eu tinha naquela bacia dividido o sabão em 2 partes e colocado 8 litros de água e não foi o suficiente. Então eu comecei a aquecer muita água e desmanchar esse sabão para fazer ele ficar líquido. E na falta de um recipiente maior, me lembrei que tem o tanquinho da mãe em lavar roupa. Aí comecei a despejar o sabão, porque eu coloquei água quente dentro, né? Ficou só metade de sabão lá embaixo, coloquei bastante água quente, fui dando uma desmanchada e aí ele foi se soltando aí no tanquinho. E pela consistência do sabão, que ele estava duro, ele ia precisar de bastante água para pelo menos ficar líquido. Então eu comecei a colocar aí, fui medindo a quantidade de água para amolecer o sabão e para colocar dentro do tanquinho, fui colocando a água que eu achei que dá uma amolecida nele e ao todo deu 14 litros de água e né, aquele sabão desmanchado ali com a água que eu coloquei, o total de água a mais deu mais 14 litros. Aí fui mexer o sabão com o cabo de vassoura e lembrei que a maquininha ligava, né? Então vamos misturar esse sabão ligando a máquina, ela bateu bem, ficou um espumeiro só e deixei ele repousando. No outro dia de manhã, já com o sabão com a água toda fria, fui dar uma conferida para ver se ele ficou bom, mas ele tinha ficado muito fino, muito mole. Só que eu tinha mais uma panela lá com a metade daquele sabão, né? Então eu peguei essa outra metade e comecei a colocar naquela panelinha ali e para dar uma engrossada naquele sabão que tinha ficado muito fino. Essa função deu uma trabalheira, mas a ideia era não perder o sabão e ter bastante sabão líquido para a gente economizar. Derreti no fogão a lenha essa panela velha aí, fui mexendo devagarinho e depois eu coloquei um pouquinho de água para ficar mais fácil de desmanchar o sabão. E continuei na persistência de tentar salvar o sabão e fazer ele ficar líquido. Aí peguei um pouquinho daquele sabão da máquina que estava bem fininho e fui misturando um pouco desse sabão derretido para ir dissolvendo bem ele e depois voltar lá para a máquina, para o tanquinho. Por que eu fiz assim? Eu fui dissolvendo aos poucos para ele ir engrossando aos poucos, porque eu fiquei com medo de jogar tudo ali e ficar umas bolotas. Porque daí ele ia entrar em contato com água fria e podia ficar aqueles grumos, sabe? Então eu fui desmanchando para ele ficar bem dissolvidinho. E aí essa panela, olha de sabão que deu. Esse sabão ficou muito bom, ele ficou cheiroso, ele ficou maravilhoso. Só não endureceu, não deu o sabão que deveria ter dado, mas um cheiro bom desse, um sabão bom desse, dá para lavar roupa, dá para fazer muita coisa, sem contar na economia, né? E na roça tem muita sujeira, muita terra. Porque é mais sujeira, estrada de chão, é calçada, é casa, é bastante roupa e a gente usa muito sabão. Então aí só nesse sabão aí dá uma economia gigantesca. E esse desmancha sabão ficou sendo uma experiência bem legal. Parecia aquelas casas de bruxa, sabe? Que ela ficava mexendo num caldeirão. Eu fiquei 2 dias em função de arrumar esse sabão, porque eu deixei ele repousar. Ele ficou muito grosso num dia, no outro dia ficou muito mole. Então eu tinha que dar um jeito de resolver esse problema. Então desmanchei o sabão aí, deixei tudo esfriar, aquela gosma grossa, e misturei ali no que tinha na máquina e dei uma batidinha e ficou assim. Olhem para vocês verem, agora tá no ponto bom. Esfriou, então não tem mais como ele ficar grossão. Eu não posso falar aqui em quantidades para vocês, não tem como eu falar em quantidades de líquidos, de sabão nem nada, porque é um sabão que a gente vai vendo o ponto, ó, o ponto que eu cheguei foi nesse. Isso depois do sabão frio,
porque se o sabão esfria, tá bem frio, repousa do outro dia e ele tá muito grosso, daí pode ir desmanchando ali, botando água fria e desmanchando ele. Mas a água fria a gente só consegue colocar se ele tiver líquido ainda. Se ele tiver grosso, tem que desmanchar com água quente e depois ir aumentando com água fria. Aí comecei, botei o funil e agora sim, com o funil tá funcionando, né? Foi descendo tranquilo. Ficou uma espuma ali, porque eu peguei com o balde, comecei a fazer sabão, assim, comecei a ver como é que ficou. E aí ficou aquela espuminha, mas depois a espuma baixa. E fui enchendo os recipientes com muita satisfação de ter dado certo todo esse trabalho que eu passei aí. Mas o importante é dar certo, né? E vivendo e aprendendo. Olhem a viscosidade do sabão, ele ficou no ponto certo e deu tudo isso aí de sabão. Aquele balde ali tem 10 litros e deu quase cheio. Eu imagino que tenha dado aí em torno de uns 42, 43 litros de sabão líquido. E já coloquei uns panos de prato para lavar, para ver se o sabão faz espuma. Vocês têm dúvida que ele ficou bom? Até o próximo vídeo!